Esse vídeo vem para falar da psicologia e aprendizagem sobre a perspectiva de 3 autores, Piaget, Vygotsky e Bandura. Pode passar. Isso. Como vocês podem ver, né, esses autores, eles são da psicologia escolar, fizeram contribuições para a psicologia escolar e eles demonstram algumas técnicas e explicam para a gente também o que é aprendizagem. Apesar deles terem visões diferentes, apesar deles terem visões diferentes e conhecimentos e reflexões também diferentes, todos contribuem para o auxílio da compreensão dos processos de aprendizagem e também do desenvolvimento humano. Para que se possa facilitar o ensino e também pensando em como os pais poderiam dar apoio aos seus filhos nesses processos de aprendizagem e também nas dificuldades escolares devido à pandemia e do isolamento social, então a gente vem para contribuir e para explicar um pouquinho melhor como que funciona a aprendizagem dentro da perspectiva da psicologia. Para Vygotsky, a aprendizagem se passa em uma perspectiva histórico-cultural, ou seja, o sujeito se desenvolve através de sua história em função das interações que ele experimenta. Portanto, se faz necessário condições adequadas que possibilitem o desenvolvimento dessas funções e, consequentemente, do próprio indivíduo. A aprendizagem, para o autor, se trata de proporcionar condições apropriadas para o desenvolvimento. Considerando o contato social como fundamental para a aprendizagem, a partir da perspectiva vygotskiana, é possível perceber que quanto mais tempo se passa em quarentena, maiores os efeitos do isolamento sobre o indivíduo. O período longe dos amigos e de pessoas fora do núcleo familiar, ou seja, que moram na mesma casa e estão em contato direto, cotidiano com o indivíduo, tem impactos negativos sobre a formação de símbolos, valores e interesses. É importante se conscientizar desse déficit ambiental, consequente dos fatores externos, e a partir disso buscar atividades e práticas que estimulem o desenvolvimento desses valores e interesses, reconhecendo as capacidades e possibilidades da situação. Desta maneira, você reconhece um déficit externo, algo que estaria presente no desenvolvimento do indivíduo e não está, e você pode tentar, por aproximação, reproduzir experiências que esse indivíduo estaria recebendo de uma maneira adequada às condições do momento e do ambiente que esse indivíduo se encontra. Segundo a teoria de Piaget, a aprendizagem se dá por 3 fases. A primeira é a assimilação, ou seja, quando o indivíduo tem novas experiências e tenta adaptá-la dentro das estruturas de cognição que já possui, ocorrendo a assimilação do conteúdo novo com o conteúdo já existente. Em seguida, ocorre a segunda fase, a adaptação, que é a formação de novas estruturas mentais e conteúdos. E, por fim, a terceira fase, que é a equilibração, onde o indivíduo consegue compreender as diferenças entre as comparações feitas na primeira fase, a assimilação. Um exemplo disso é quando a criança já sabe o que são pássaros e pela primeira vez vê um avião no céu e o rotula como pássaro. Com o passar do tempo, ela começa a notar as diferenças existentes entre ambos, e em seguida ocorre a equilibração, quando ela consegue compreender de maneira consciente as diferenças. E por último, a aprendizagem para Bandura. Então, o Bandura, ele vai falar que a aprendizagem, ela está muito ligada à questão da observação e da imitação de comportamentos. Ele fez um experimento que chama João Bobo. Depois, mais para frente dos vídeos, vai ter algumas fotos para vocês verem. E aí, ele verificou que nesse experimento, o principal comportamento que é aprendido através de observação e imitação é o comportamento agressivo, que no experimento do João Bobo, né, por exemplo, ele conseguiu comprovar isso quando as crianças batiam no boneco, depois de observar que os pais ou os adultos também faziam isso com ele. Então, a gente deve considerar que a criança, ela sempre vai ter uma pessoa modelo, ou seja, a pessoa, o pai ou a mãe, a pessoa modelo, que ela vai absorver
observar os comportamentos dessa pessoa e vai acabar reproduzindo. Até em um ponto em que ela chega num processo mais maduro do desenvolvimento, que ela vai passar a adotar e reconhecer não somente esses comportamentos, mas também os valores, como foi falado anteriormente. E aí, pensando nesse contexto de pandemia, é possível a gente usar a imitação para aprender alguns costumes, como lavar as mãos, usar as máscaras, ter cuidado para higienizar esses produtos e que torne, né, esses atos mais comuns e internalizados, até que fazem parte da nossa rotina. E sejam realizados em uma maior frequência. Assim, não é necessário uma cobrança severa, né, com essas questões da higiene. Aqui na foto, então, a gente tem o exemplo do experimento do João Bobo feito por Bandura e como os comportamentos são observados e reproduzidos. É isso.